Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Este é o Plantão do Evangelho no Lar, ao vivo, aqui, para a gente sempre trazer as informações, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, Vanessa Cavalcante, te desejo uma ótima tarde, sempre trazendo aqui os nossos convidados, que não estão agora, neste momento, né, de isolamento, não estão em nossos estúdios, assim como eu estou na minha casa. Hoje nós temos a participação de um super convidado que também está na casa dele, né, Adilson Ferreira. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Que bom estarmos juntos. E um grande abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse instante. Tudo bom, Adilson? Como é que estão as coisas por aí? Estamos caminhando, né? Meio escondidos, mas estamos, né? Mas está tudo bem, sim. Tudo bem. Ótimo tê-lo aqui conosco. Nós queremos sempre trazer a participação dos nossos comentaristas, convidados, como você, comunicadores, aqui no nosso Plantão do Evangelho. Vamos sempre revezando as participações para termos as mensagens de todos vocês que são tão importantes para nós. E você que está na nossa sintonia também pode participar, trazer os seus comentários, as suas perguntas e as suas mensagens, que também são essenciais aqui para nós, a nossa programação. Por isso, ligue 0800 979 5011, já deixa sua mensagem, seu recado também lá com a Margarete, com a Solange também. Ou você também envia um WhatsApp para 11 99643 3827. Você pode aí deixar sua pergunta no nosso WhatsApp, ou se não, você participa no Facebook. facebook.com/TV Mundo Maior é o nosso endereço, tem a nossa transmissão ao vivo e também tem a transmissão ao vivo no YouTube. É só acessar o site tvmundomaior.com.br, tem a opção Assista ao Vivo e você já nos acompanha lá no YouTube, da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11 do Evangelho, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Vamos trazer os itens do maior mandamento para a gente estudar e também dai a César o que é de César. Para a gente começar, antes de começarmos o nosso estudo de hoje, vamos fazer uma prece, né? Uma breve prece para nós. Você pode fazer, Adilson? Faço sim. Vamos lá. Então, vamos lá. Fechemos os nossos olhos e vamos trazer à nossa mente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso Mestre Maior. E a Ele pedimos que esteja sempre conosco, porque nós também precisamos sempre estar na sua sintonia. Entender que necessitamos estar com Ele em todos os momentos da nossa caminhada, nos momentos de alegria e nos momentos de dor. Hoje a Terra passa por uma situação tão complicada, tantas incertezas, tantos medos, e Jesus, o nosso Mestre Maior, está conosco e é com Ele que encontraremos a paz. Então que cada um de nós busque entender definitivamente Jesus e entender cada vez mais, porque com Jesus, assim como Ele disse, o jugo é mais suave e o fardo se torna mais leve. Agradecemos a Ele então por estar conosco nesta segunda metade do dia. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Vamos ao nosso estudo do capítulo 11. Vamos ler a parte que ele fala aqui do amor ao próximo. Tem as parábolas, mas a gente já vai trazer então a explicação da doutrina espírita aqui no Evangelho, que diz: amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida do que se deve fazer para os outros o que se deseja para si. Vamos parar aqui nesse trechinho, Adilson. Explica para nós o que ele quis dizer aqui nessa parte, para a gente entender, né? É que nós precisamos entender o próximo, amar o próximo. E não tem melhor parâmetro para entendermos o próximo do que entender
o que é que nós gostaríamos de receber dele, da parte dele. Então, se eu gostaria de receber um carinho, um amparo, uma ajuda, não importa o quê. Então, é necessário que antes eu faça isso por ele. Mas, às vezes, nós estamos também aguardando que ele faça para depois retribuirmos. E não deveria ser dessa forma. O correto é fazermos. Então, ele diz, ele é bem claro, faça aquilo que você gostaria que ele fizesse, e não aquilo que ele te fez. Não é uma retribuição, é uma iniciativa nossa. Então, fazer a ele aquilo que eu gostaria que ele fizesse, mesmo que ele não venha a fazer. Eu fiz a minha parte. Então, esse entendimento é muito importante, porque normalmente nós queremos barganhar. Nós queremos que o outro nos faça e aí sim eu tomo a iniciativa de fazer. Não. Fazemos primeiro. E depois, se ele retribuir, se ele fizer da mesma forma, ótimo. E se não fizer, da nossa parte está feito. Ótimo com relação a nós. Exatamente. Mais um trechinho, então, ele continua, né? Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? Então, é esse fazer antes, né, do que o outro faça, que você estava explicando, né, Adilson? E aí, como ele, nessa frase, bem curtinha, bem pequena, já traz aqui duas palavras que eu acredito que a gente tem que estudar muito para entender o que cada uma delas quer dizer, significa. A gente pode trazer um pouquinho, até resumidamente, para a gente entender essa parte aqui, né? Ele fala da indulgência e a benevolência. Qual que é a diferença? Qual que são as principais características dessas palavras aqui, né, Adilson? A indulgência é você compreender o outro, ser indulgente, entender as suas dificuldades, os seus problemas, a sua pequenez, assim como nós carregamos conosco as nossas dificuldades, os nossos problemas. Então, ser indulgente é não estar atento, crítico, compreender que realmente ele tem as suas dificuldades. Só que para entendermos isso, seria tão bom se nós utilizássemos aquilo que Jesus se utilizou há 2000 anos atrás. Uma coisinha chamada empatia. Como seria bom se a gente conseguisse entrar no coração do outro, entender as suas dificuldades e ser compreensivo, indulgente com relação a ele. Então, esse seria o ponto, a indulgência. E o outro seria, que você perguntou, seria a benevolência. Benevolência. Benevolência é você fazer o bem com bondade. Porque fazer o bem, muita gente faz o bem, mas quem recebe até acaba se beneficiando daquele bem que você fez. Então, eu fiz o bem para alguém, mas o bem verdadeiro, o bem que o outro, ao receber, se beneficia, e você, ao dar, também se beneficia, é aquele bem feito com bondade, com benevolência. Porque o bem você pode fazer, mesmo estando mal com você, mas você praticou um bem. Alguém se alimentou do alimento que você deu. Entretanto, você não tirou proveito porque seu coração não esteve bem, né? Não entendeu, não compreendeu, não assimilou aquilo que foi feito. Então, dar, mas dar com o coração, dar com amor. Muito bom. Mais um trechinho aqui para nós. Ele continua, né? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre elas a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Então é isso, né, Adilson? Quando a gente conseguir aí extinguir o egoísmo, é que a gente consegue essa concórdia, essa união que eles nos traz, né? Só tem um pequeno probleminha aí, Vanessa. Qual?
extinguir o egoísmo. Esse é o grande problema. Porque esse é feio, esse é bravo, né? Porque o egoísmo nós carregamos de tanto tempo na esfera animal. Já tínhamos o início do egoísmo, né? Já estava ali em nós quando nós procurávamos uma caverna, tomávamos posse da caverna, tomávamos posse da fêmea, da família, ficávamos lá dentro, marcávamos o território e ninguém entrava ali. Então, era egoísmo. Ninguém entra, é comigo ali. E quando entramos na esfera hominal, que nós deveríamos começar a sair da esfera do instinto e começar a desenvolver o sentimento, aí nós deveríamos perceber que precisávamos também crescer moralmente. E crescer moralmente seria observar o outro e não só a si mesmo. Entretanto, nós começamos da mesma forma que na esfera animal, ocupando a caverna, dominando a fêmea, dono da prole e ainda querendo ser chefe dos outros, querendo dominar tudo. E aí nós perguntamos, onde que foi parar o crescimento moral que poderíamos ter começado já desde aquela época? Não, o egoísmo dominou. E aí nós nos acostumamos a caminhar durante toda essa nossa existência olhando para o nosso próprio umbigo, né? E aí eu quero fazer o bem, mas é uma luta feroz. Por quê? Porque o egoísmo fala tão mais forte. E aí eu preciso realmente dar um basta. Opa, espera um pouquinho. As coisas não estão caminhando bem. Preciso me modificar. Então, essa é a grande luta, Vanessa. Egoísmo. Adilson, concordo com você. Essa é a nossa grande luta há muito tempo, né? Que estamos lutando por isso. E vamos caminhando, né? Aos poucos a gente vai conseguindo aí se libertar um pouquinho, cada dia um pouquinho desse egoísmo, né, Adilson? Vamos entrar já no outro item, que é dai a César o que é de César. A gente vai também trazer a explicação da doutrina espírita para essa parte, tem as parábolas, né? E ele traz aqui. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles, uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus é-nos permitido pagar ou de não pagar o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Explica para nós, então, essa situação, porque a gente, né, precisa aprender muito ainda dessa parábola, né, Adilson? Precisamos, todos nós. A questão do tributo. Nós vamos nos colocar nos dias de hoje. Pagamos impostos. E, sinceramente, quem gosta de pagar imposto? Ninguém. Por isso que já tem o nome de imposto, né? Não é voluntário, é imposto. Então você tem que pagar. E você paga o teu imposto na esperança de que o governo te devolve, ou te devolva, através de benfeitorias. Você tem essa expectativa. Em algumas sociedades isso de fato acontece, em outras nem tanto, e nós conhecemos bem, às vezes não vem exatamente aquilo que precisaria voltar para a coletividade. Agora, imagine há 2000 anos atrás, o povo judeu sendo massacrado por Roma, sendo pressionado por Roma, que lhe cobrava os impostos. E esses impostos iam para onde? Para Roma. Para Roma. Está indo? Continuar. E esses impostos iam para onde? Para Roma. Então, imagine, entre aspas, a alegria do povo judeu sendo cobrado com relação aos impostos. E ainda tem mais um detalhe. Quem cobrava os impostos naquela época para entregar a Roma eram os publicanos. E os publicanos normalmente eram judeus, que tinham a atribuição de juntar o valor do imposto e entregar ao dominador romano.
Então aquilo causava para o povo judeu daquela época um profundo mal-estar. Então ele sai, vamos dizer assim, essa questão do imposto, ele sai de uma esfera civil até para entrar numa questão religiosa. Eles não aceitavam aquela opressão. Era difícil entender a igualdade do homem, que eles, de certa forma, entendiam com relação ao judaísmo, que o judaísmo pregava. Eles queriam entender a igualdade do homem, mas como entender essa pressão? Como entender esse maltrato, levando deles o suor e o sangue para ser entregue a Roma? Então começa a surgir um grande movimento ali dentro do povo judeu, no sentido de começar a tentar aniquilar aquela situação. Então essa questão do imposto era algo extremamente forte naquela época. Vamos para o nosso telefone, Adilson. Tem participação do Luiz Carlos Batista, de Santo André. Ele diz, boa tarde, um abraço virtual a Vanessa e o Adilson. Eu estou aqui acompanhando o Evangelho no Lar, junto com minha esposa. No momento, meu sentimento é só de gratidão. Essa gratidão tão importante a todos nós sempre, né, Adilson? Ah, sem dúvida. Todos nós, né? Gratidão. Gratidão por essa rádio, por essa TV, né? Gratidão a todos, por aqueles que nos acompanham, que nos ensinam. Gratidão a todos. É mesmo. Gratidão. Um beijo para o Luiz e para sua esposa também. Tá. No nosso Beijão Facebook, também, nós temos a Duduca Rocha participando aqui também. Ela diz, quando a gente necessita e recebe uma doação, por outro lado, a gente vê um outro irmão necessitado e o seu coração pede para ajudar de alguma forma. É válido dividirmos o que possuímos, mesmo sendo doado? Ah, sem dúvida. Não tenho a menor dúvida. Por quê? Porque aquilo que nós recebemos, mesmo sendo doado, recebemos, o compartilhar é realmente uma demonstração de que não somos, ou já estamos dominando, né? O egoísmo. Então, o compartilhar é uma demonstração de solidariedade com o irmão que não tem aquilo. Sem sombra de dúvida. Solidariedade. É válido, extremamente válido. E aí a gente compartilha mesmo uma doação que a gente recebeu com uma outra pessoa que também está necessitando. Então não tem problema, né, Adilson? Não, compartilhar, nenhum problema. Né? Nenhum problema. É solidariedade. Alguém nos doou porque necessitávamos. E se percebemos que podemos, em parte, conosco, e em parte doar, extremamente válido. Sem sombra de dúvida. Legal. Muito bom. Mais um trechinho aqui, continuando, o item, né, dai a César o que é de César, ele continua, essa questão era uma armadilha, porque de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para restituírem a cada um o que lhe era devido. Por que eles queriam questionar tanto a todo momento Jesus, né, Adilson? Jesus incomodava. Se ele não incomodasse, né, ninguém repararia nele. Então, quando alguém, e no caso dele, esse alguém é no mais supremo grau, né? Quando alguém está dentro de uma coletividade e está falando coisas que mexem com as pessoas, que chamam as pessoas a examinar sua consciência, como que deveriam se comportar. Normalmente essa pessoa é taxada de chato, essa pessoa veio incomodar, ixi, essa pessoa aí está me falando coisas que eu não gostaria de ouvir. E Jesus era exatamente tudo isso. Ele falava coisas extraordinárias, como fala até hoje, né? Até hoje. Mas falava coisas extraordinárias para pessoas que tinham o coração ainda tão endurecido. E aí era meio complicado, porque as pessoas não conseguiam assimilar bem aquilo que Jesus falava. Então, por isso que ele era testado, era deixado de lado, era provado. E nesse episódio nós vemos os fariseus, não só nesse episódio, em outros também, querendo deixar, vou até usar um pouquinho de brincadeira, eles queriam deixar Jesus de túnica justa. Não era saia, túnica justa.
Então eles pressionavam, eles testavam Jesus. Por quê? Porque eles queriam deixar Jesus embaraçado com alguém, com poder, não importa o quê. E nesse episódio fica muito claro que eles queriam deixar Jesus embaraçado de um lado ou de outro lado. Quando ele pergunta se é lícito pagar o imposto, se ele dissesse não, a Roma vinha em cima dele. Se ele dissesse sim, aqueles judeus que não aceitavam, aqueles judeus até que haviam formado um novo partido, um novo grupo, viriam em cima dele. Então ele ficaria ruim, ou para um lado, ou para o outro lado. E esse era o objetivo dos fariseus. E ele, como extremamente sábio, a gente até leu aqui essa parte de Jesus conhecendo sua malícia. Então ele sabia, né, a intenção dos que queriam questioná-lo, né, Adilson? Sem dúvida, sem dúvida. Ele ia longe, né? Ele ia longe, entendia de longe isso tudo. Exatamente. Vamos continuar aqui esta máxima, né, dai a César o que é de César, e ele diz, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido sob uma forma prática e usual, e deduzida de uma circunstância particular. Vamos parar aqui nesse trechinho também para a gente entender por que não deve ser, então, dessa forma restritiva e absoluta. E aí você pode falar um pouquinho mais até sobre essa situação que a gente está vivendo hoje, né, para a gente comparar aí, né, Adilson? Tá. Vamos lembrar que um pouquinho antes tem aquela citação de que ele diz, me dá uma moeda aí, né? E ele pega a moeda da época. E ao pegar a moeda da época, ele pergunta, quem é que está gravado nessa moeda? Bom, era César. Então ele fala, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Né? Não queria dizer que isso fosse, deveria ser levado ao pé da letra, sempre. Ou seja, você não pode mexer na moeda. Não, a moeda é válida sim, você tinha necessidade. Ele usa essa figura para chamar a atenção, olha, não se fixe tanto as coisas de César. E aí ele está separando as coisas da matéria. Né? César era matéria ali, era moeda. E ele falou, então, não se preocupe tanto, dê a César o que é de César, ou seja, deixe a matéria no seu campo correto, na sua situação correta. Agora, dê a Deus o que é de Deus. Era mais ou menos como se ele dissesse, puxa, vocês estão tão preocupados com a moeda, dar a César o imposto, quando vocês ainda não dão em si mesmo as coisas para Deus. Quais são as coisas para Deus? Seria o respeito ao próximo, a caridade, né? O amor, a benevolência. Vocês estão tão preocupados com o imposto? E por que não estão tão preocupados com as coisas da alma? Então, quando ele diz que não deveria ser levado de forma tão restritiva, ou seja, não, a moeda eu deixo de lado. Não, você precisa. Assim como na situação da matéria, será que eu preciso largar toda a minha atividade material? Óbvio que não. Eu preciso dela. Eu me alimento com o quê? Me alimento com aquilo que eu ganho fruto do meu trabalho. E aí é o alimento, é a saúde, é a vestimenta, é tudo. Então, eu preciso ter o César. Eu preciso ter o César. Mas eu preciso entender que preciso muito mais dar a Deus o que é de Deus. Então, nesse episódio, tem um detalhe também muito importante. Jesus estava separando o joio do trigo. Né? Não se preocupe tanto com as coisas da matéria, isso aí, calma, vai devagar. Se preocupe com as coisas da alma. Então, nós precisamos reparar em várias situações onde, nos dias de hoje, como você perguntou, Vanessa, nós vemos que acaba mais ou menos misturando tudo, né? Tudo junto. É César com Deus, ou seja, Mamon com Deus. Então nós vemos hoje uma mistura tremenda. As coisas que seriam de Deus
né? E que, de certa forma, são de Deus, as religiões que surgiram por aí, fruto do homem, mas com o objetivo de divulgar Deus. Mas aí, nos templos, acabou-se trazendo com muita intensidade o César, a moeda. E aí a coisa fica um pouco complicada. E é isso que ele estava nos chamando. Se preocupe com as coisas de Deus. Essa é necessária. Mas que se mantenha preocupado com ela na sua pureza. Ainda nos chama atenção, nos dias de hoje, nós vemos no nosso evangelho, dar de graça o que de graça recebemos. Está lá, dar de graça o que de graça recebemos. Está nos chamando a atenção. Ou seja, o dar de graça é a mediunidade, é uma atividade social, promovendo o bem. É uma questão da alma. A moeda não entra. Não é para isso. Eu não vou dar aquilo que eu recebi de graça na esperança de que César, entre aspas, venha e me entregue a moeda. Não. Eu tenho que fazer de uma forma espontânea. Por isso que Kardec, de uma forma tão bonita, ele colocou lá: dar de graça o que de graça você recebeu. Não misture as coisas. Não podemos, não devemos misturar isso. Uhum. E encerrando então esse item, ele diz, né, esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim para com os indivíduos. Então, ele encerra aqui de uma forma excelente, falando sobre o respeito, e essa questão que a gente sempre fala, né, se colocar no lugar do outro, fazer ao outro o que você gostaria, é a questão da empatia, né, Adilson? Sim. E sabe, Vanessa, como que surgiu esse amar o próximo e fazer por ele antes? Não. Isso foi há 2000 anos. Lá vem história, né, Vanessa? Eu quero história. Lá vem história. Há 2000 anos, Jesus, reunido com seus discípulos, ele fazia aquelas reuniões, aqueles evangelhos, né, que aconteciam lá em Cafarnaum, durante 2 anos e 3 meses, quando, de repente, naquele colégio de discípulos, Jesus com aquele colégio de discípulos, chega Tiago. Tiago estava revoltado, mas muito revoltado. Por quê? Porque ele estava indignado, ele tinha sido maltratado na rua, tinha sido tratado com desprezo, ele estava revoltado em razão do domínio de Roma sobre os judeus e muito bronqueado. E aí ele diz para o colégio, Jesus estava no meio: como ser feliz desse jeito? Não dá. Dessa forma não dá. Por que, Tiago? Pergunta Jesus. Fui maltratado na rua, é imposto que eu pago e não volta nada, né? Em benefício da comunidade. E foi colocando algumas coisas. Não dá para ser feliz, disse Tiago. E aí Jesus pergunta: mas, Tiago, o que é felicidade para você? E Tiago diz: felicidade é o bem de todos. Mas isso eu sei, Tiago. Felicidade é o bem de todos. Mas me diga, Tiago, o que é que te faria ficar realmente feliz? E aí Tiago começa a abrir toda a lamentação dele. Jesus, eu gostaria que as pessoas me tratassem com respeito. Gostaria que as pessoas me ajudassem quando eu tenho alguma necessidade. Gostaria que a maledicência não me visitasse. E aí ele vai abrindo um leque, né, de tudo aquilo que o incomodava. Gostaria que as pessoas não me julgassem por aquilo que eu aparento ser, mas por aquilo que eu sou. Gostaria que as pessoas me compreendessem quando eu não posso fazer tudo o que elas esperam, mas faço aquilo que eu consigo fazer. E foi falando. Até que, no final, Jesus pergunta a ele: Tiago,
Então você gostaria que as pessoas te compreendessem dessa forma? E aí você seria feliz? Sim, mestre. Nessas condições, eu seria imensamente feliz. E aí Jesus conclui. E ótimo, Tiago. Então comece fazendo isso para os outros. Então fazer para o irmão aquilo que você queria que fizesse para você, né? Ou seja, iniciativa é sua, não do outro. Excelente. Adorei, Adilson. Ótima história para a gente refletir, né? E pensar o que nós estamos fazendo. A nossa conduta, né? Como é que está sendo as nossas atitudes, nossas palavras de incentivo, de elevar a autoestima das pessoas. Agora a gente está em casa, então a gente pode fazer isso, treinar isso com os nossos familiares primeiro, porque quando a gente voltar, né, tudo isso vai passar, a gente poder fazer com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, né, enfim, respeitar, fazer tudo aquilo que a gente vai poder fazer para receber isso também, né, é uma troca também, né, Adilson? Olha, que oportunidade nós estamos tendo, que oportunidade. Até ontem foi Páscoa, né? E nós tivemos a oportunidade de comentar, inclusive em live que fizemos, que nós tivemos, e continuamos tendo, né? Continuamos tendo, a oportunidade de ter a Páscoa mais importante de toda a nossa existência, Vanessa. A mais importante. Por quê? Porque lá na primeira Páscoa, que era do povo hebreu, dos judeus, era uma Páscoa no sentido material. Era a retirada de um povo que era prisioneiro no Egito para ir em busca da terra prometida. Há 2000 anos atrás era Jesus. Jesus, ele na Páscoa dos judeus, porque Jesus era judeu, ele inova. Jesus inova. Então é uma Páscoa diferente. Por quê? Porque ele saiu daquele continuismo da tradição dos judeus e ele lava os pés dos discípulos. Ele fala do sacrifício do sangue, do vinho, né? Era o sacrifício dele. Fala do compartilhar o pão. Ele fala do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. E ali ele estava mostrando uma Páscoa espiritual. Portanto, Jesus, ao morrer, desencarnar ali, ele estava nos mostrando que ele também derrotava a morte, que a morte não existia. E nós aprendemos com aquilo, mas não necessariamente fixados na morte. Deveríamos estar fixados, sim, na morte do homem velho, para o surgimento do homem novo. Esse é o importante. Ou seja, Jesus falava, olha, vença a morte, acaba, vai, segue, tem uma vida nova, mas tem uma vida nova já. Não precisa esperar morrer, desencarnar. Não, faça agora, melhore agora. E aí foi uma Páscoa há 2000 anos. Mas hoje, coronavírus, estamos trancados em casa, tendo a oportunidade de fazer uma viagem magnífica, que é para dentro de nós, nos conhecermos e ver como está a nossa caminhada, não só com relação a nós, mas com relação ao próximo, que precisamos aprender a amar da maneira correta. Porque o amar, ele vai muito, muito além do, eu te amo. Não, eu amo e sou leal, faço o que posso, auxilio no que tenho, tudo isso. Então, essa Páscoa, que nós estamos confinados e olhando para dentro de nós temos a oportunidade de melhorar muito nesse capítulo, né? O amar ao próximo, a capacidade de ver realmente como tem sido a nossa caminhada, a nossa existência e definirmos como queremos ser daqui para frente. Um novo homem, seguir de uma maneira correta. E é através do amor que estamos aprendendo também com essa dificuldade, que estamos auxiliando o planeta a entrar no mundo de regeneração. Muito bom. E nós temos agora um recado para você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, está conosco neste momento de grande desafio para toda a humanidade. A Fundação Espírita André Luiz, né, tem em sua missão de divulgar o espiritismo, os ensinamentos trazidos
Jesus Cristo, aqui nós temos essa missão, né, de levar a fé, de transmitir essas transformações para a nossa vida, 24 horas de programação pelas ondas da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. E nós sabemos, né, que você não pode aí também ficar se expondo aos riscos e de contágio. Então, por isso, nós sempre estamos lembrando aqui na nossa programação para você utilizar os nossos canais digitais, continuar colaborando com a nossa programação, com o nosso trabalho de compartilhar o bem ao planeta inteiro. Então, faça a sua contribuição pelo cartão de crédito ou pelo boleto via e-mail. E caso você já tenha o seu boleto, você pode fazer o pagamento pela internet ou no aplicativo do seu banco pelo seu celular. Todas as dúvidas, informações, a segunda via também do seu boleto, se você deseja receber, manda um WhatsApp para o clube, que é 11 9 7261-0272. E também pode ligar e conversar aí com um dos nossos colaboradores para você também se tornar um sócio, né? 0800 12 18 38, ou você liga no 11 2458 3214 e faça parte do nosso Clube Amigos da Boa Nova, você também. Agora a gente vai trazer mais um trechinho, como a gente já acabou, né? O trechinho Dai a César o que é de César, foi excelente, o maior mandamento. Também estamos aqui no capítulo 11, no Plantando o Evangelho no Lar. Tem uma parte aqui, Adilson, logo depois desse item, que é a lei de amor. Estamos falando bastante de amor, e ele diz aqui, né, que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. E a gente pode entender, então, sobre esse amor incondicional, né, Adilson? É o que ele deixou, né? Ele, vamos dizer que no final da caminhada dele, na cruz, ele deixou uma pista fantástica, né? Sobre a necessidade do amor incondicional. Quando ele diz a João, né? Filho, eis aí tua mãe. Ele estava nos dando a sua mãe. Mãe, eis aí seu filho. Ou seja, era uma família total, uma família universal. Esse amor seria o amor incondicional. Mas toda a mensagem dele, toda a mensagem de Jesus, se nós colocássemos toda ela num triturador e tirássemos o que saísse dela, amor, não tem outra coisa. É amor o tempo todo. E às vezes as pessoas dizem, mas eu não conheço tanto de Jesus, eu preciso... Amor. Procure conhecer, lógico, procure estudar. Mas comece por entender que Jesus está pregando desde o início um amor incondicional. Hoje, é tão incondicional esse amor. Nós colocamos condições para o amor. Como nós colocamos condições para a caridade. E a caridade está ali fruto do amor. É o amor realmente entendido que leva à prática da verdadeira caridade. Mas aí, tanto o amor como a caridade por consequência, nós às vezes colocamos regrinhas. Eu quero olhar, o que é isso? Eu quero colocar normas, eu quero colocar isso, eu quero colocar aquilo. Vou enchendo de coisas. E aí eu quero saber a quem eu amo. Quando, na verdade, o amor é incondicional. Muitas pessoas imaginam que se eu tenho um filho, amar aquele filho, e de repente vem um outro filho, será que eu vou amar menos esse porque eu vou ter que dividir com o outro? Não. Eu consigo amar cada vez mais e não importa o número. E o amor incondicional é aquele que nos leva a querer, entender, compreender, ser leal, amar, portanto, quem eu sequer conheço. Né? E nesse momento que nós passamos com esse problema terrível aí do coronavírus, nós percebemos que as pessoas estão mais sensíveis, estamos mais preocupados. Meu Deus, o que está acontecendo na Espanha? Olha agora Estados Unidos, né?
Então, o nosso coração vai ficando mais maleável, vamos dizer assim. E vamos, então, aprendendo, vamos aproveitar essas lições e realmente entender que não importa se é Ásia, se é Europa, se é África, se é América, não importa, não importa. Estamos no mesmo barco. Somos filhos de um mesmo pai. E não importa o rótulo que tenhamos. Eu sou cristão, o outro é muçulmano, não importa, nós somos filhos de um mesmo pai. Então, esse amor que ele nos prega, que Jesus nos prega, é um amor que não impõe condições. E é o amor que nós precisamos aprender a ter. Estamos um pouquinho longe? Estamos. Mas estamos nos aproximando? Estamos. Estamos compreendendo cada vez mais. Então, é maravilhoso isso. E essa oportunidade que vivemos nos dias de hoje, bem aproveitada, vai fazer com que a gente dê um salto nisso. Porque é no momento de dor que a humanidade consegue avançar no progresso tão mais rapidamente, quando precisaria, talvez, em situação normal, de séculos. E nós estamos aí, aproveitando. É verdade, estamos vivenciando tudo isso, né? Nós temos aqui no nosso Facebook a Márcia Grossi. Ela diz: oi, primo, adoro ouvir você. Mande beijos para a família linda que você tem. Márcia, prima, um beijo, prima. Que bom, Márcia. Que legal, a família aí na sintonia. Gratidão a Márcia, a todos também. A gente continua aqui, a lei de amor, ele diz aqui que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Existe algum espírito aqui hoje conosco que tem esse amor incondicional? Não existe no planeta Terra um espírito assim, Adilson, atualmente? Eu acho que não. Eu acho que não. Desculpa agora, se você dizer, né? Eu acho que não. Mas também não é para se preocupar, porque não estamos num planeta de uma elevação tão grande que exigisse isso de nós, né? Esse produto acabado, porque nós estamos trabalhando exatamente para aprimorar. Estamos numa caminhada. Porque se eu começar a olhar e falar, olha, puxa vida, Jesus é perfeito, aí eu também quero ser perfeito. É óbvio que todos nós queremos e chegaremos a ser. Só que vai tempo. Vão reencarnações em cima de reencarnações. Então nós estamos no local certo, com as pessoas certas, aprendendo as coisas que ainda não aprendemos a fazer. Então, ótimo que já tenhamos despertado para essa busca. Então, alguém com amor incondicional? Não, ainda não. Mas natural, sem problema algum. Agora, estamos na busca dele. Estamos. Não podemos parar. Não, parar não. E agora, quanto tempo levaremos? Não sei. Aí, cada um imprime na sua caminhada a velocidade que quer. A gente aprende até que pode ter uma certa semelhança com o que a gente está buscando, que é esse amor incondicional, que é o amor das mães, né? A mãe pelo filho é um exemplo, né, Adilson? Sem dúvida. O amor da mãe pelo filho é um amor tão especial, tão até difícil de explicar, né? Porque a mãe dá a vida pelo filho. Então tem ali, além do amor sentimento, ali também tem um pouco do instinto materno, ali naquele meio. Mas é uma coisa tão forte, tão bonita. Mas aí nós vamos ver, por exemplo, mães que dão essa demonstração de um amor tão grande pelos filhos, mas às vezes não conseguem amar o vizinho, por exemplo, né? Então, não importa. Estamos aprendendo. Nós estamos numa rota ascensional, crescendo sempre.
Sem sombra de dúvida. Exatamente. E vamos seguir em frente. Adilson, vamos seguir então e finalizar, né, o nosso plantão do Evangelho no Lar. Foi rápido, né? Muito obrigada, viu? Tudo eu de que bom. agradeço. Eu que agradeço, Vanessa. Eu que agradeço. Imagina. Foi muito legal. Você continua na nossa sintonia aí da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, e até o próximo programa. Tchau. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.